Senhor, bendito seja teu nome, Pai, por ser nosso Rei, o Rei do exército de Deus, Jeová, Zebaot, Senhor dos exércitos. Nós somos teus exércitos, Pai. Nós somos os militantes da cruz. Nós somos os soldados da cruz, Senhor, que resgataste pelo sangue do teu próprio Filho, Senhor, o Rei da glória, para sermos militantes da cruz, soldados da cruz, Senhor. E não recuar, porque, Senhor, teu Filho amado Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e vencerá eternamente, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Ensina-nos hoje, anima-nos hoje, repreende, Senhor, nós hoje, todos nós, exorta-nos, anima-nos e, Senhor, mostra aos corações também de todos nós, Pai. Glorificamos teu nome. Muito obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amém, amados. Minha voz está um pouco ruim, deve ser pelo frio, pela umidade também, né? Mas glória a Deus. Todos que estamos aqui, não somos poucos, mas tem alguns outros também que estão assistindo por vídeo, e todos que assistirão depois, se Deus quiser. Esta é uma mensagem muito vital e tem a ver com a militância, né? Ou ser militantes da cruz. Militantes da cruz. Podemos encontrar isto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Paulo a Timóteo: tu, portanto, soporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Isso é uma passagem muito clara, contundente, sem precisar muita explicação. 1 Timóteo 6,12 que cantamos: luta o bom combate da fé. Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, etc, etc. Filemão, capítulo 1, versículo 2. E a nossa amada filha Arquipo, nosso companheiro de batalha, ou de luta, ou de milícia. Em umas traduções, milícia existe em português, né? Ou não? Milícia existe? Vem a palavra militante. Amados, estamos escutando esta é uma mensagem que vai encender mais o fogo que está em meu coração por esta militância, a melhor de todas. Ser militante da cruz é um privilégio que poucos no mundo, comparado com os milhões de pessoas no mundo inteiro, temos. E é um privilégio ser militante da cruz, mas é algo, infelizmente, tristemente e temivelmente, que Deus vai julgar a cada cristão. E a partir desta mensagem, todo aquele que dizer: eu sou cristão, eu nasci de novo, eu amo Jesus, e não obedece esta palavra, Deus vai julgar naquele dia. Acabamos de cantar também 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua aparição. Todo aquele que ama a sua aparição é porque é um militante da cruz. Todo aquele que ama a sua aparição é porque sabe que esse juiz justo não vai condenar. Por quê? Porque somos militantes da cruz. Porque pelejamos a boa batalha, porque corremos, a carreira e guardamos a fé. Ninguém, estou bem claro, estou pregando aqui praticamente para a minha família e para mim também, e os irmãos que estão assistindo também por via YouTube. Todo aquele que se dizer cristão, filho de Deus,
o privilégio que o sangue de Cristo foi derramado por ele na cruz do Calvário para ser salvo, pela ressurreição de Cristo, a justificação de Deus, e não é um militante da cruz. Escute bem, aqui no meu lar, minha casa, e todo mundo não vai para o céu. Deus vai julgar e condenar a todo aquele que não for um militante da cruz. Ficou claro? Graças a Deus eu ensinei a vocês, minha família, todos os dias, desde que o Senhor me salvou. Bom, muitos anos atrás, eles nasceram depois. Mas todos aqueles amados e amadas, esta é uma mensagem de ânimo, de encorajamento, mas também uma mensagem de repreensão, uma mensagem de reavaliação, examinação, testar como está nossa fé de acordo a nossas obras. Tiago 2 diz, se tua fé não tem obras, é morta, é uma fé morta. Então todo cristão é chamado a ser participante dos sofrimentos de Cristo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo a Timóteo diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de medo. Todos aqueles que dizem ser cristãos e não pregam por medo. Especialmente estou querendo falar do aspecto da militância em ser aqueles que levam o evangelho. Vou explicar por quê. Pela imposição das minhas mãos. 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Então esse poder que dá o evangelho, o espírito de Deus, é para pregar o evangelho, para que as pessoas deste mundo entendam que tem um rei e seu nome é Jesus Cristo. Não é Bolsonaro nem Lula. É triste, é horrível contemplar tanta tragédia hoje em dia e ver as ruas lotadas de gente, especialmente do lado da direita, porque sabemos que a esquerda está com Lula, ele se diz totalmente contra os princípios cristãos, mas, por exemplo, a direita com Bolsonaro, milhões talvez evangélicos no Brasil, saindo com camisa amarela e verde, bandeiras, torcendo, dando sua vida por um candidato. E nunca você vai ver ele gritando nas ruas: Jesus Cristo é o Rei, arrependam-se dos seus pecados. Nunca. Eles podem gritar: Bolsonaro, Bolsonaro, mito, mito. Que quer dizer, em poucas palavras, mentira, né? Se entendemos bem. Mas nunca, talvez nunca em sua vida saíram para a rua e gritaram: Jesus Cristo é o Rei, e Ele demanda a todo homem, a toda mulher que se renda a seu reino, a seu evangelho e que deixe seus pecados, porque Cristo Jesus padeceu na cruz para salvar-nos de nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Isso se chama morneza. Não estou falando necessariamente que todos façam isso, mas pelo menos tem que ter esse desejo ardente de proclamar o nome de Jesus, o Salvador. Isso é ter zelo por Deus, isso é ter poder de Deus, amor pelas almas, amor pelo nome de Jesus e uma mente sã. Que doideira! O diabo não domina a terra. Jesus Cristo já falou que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele é Deus deste universo. E Ele é digno de ser proclamado, louvado, anunciado, pregado a todas as nações. Neste estudo estou mais que me dirigindo à pregação do Evangelho, essa militância, esse aspecto da militância, ou da combate, da luta. 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Nesse tempo, obviamente, esta carta de 2 Timóteo, Paulo já ia ser executado, Paulo já ia ser assassinado,
pelo Império Romano, e ele está escrevendo sua última carta, advertindo coisas temíveis no futuro e também dando ordens específicas. E neste aspecto da pregação, ele fala assim para Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições. De novo, capítulo 1, sofre as aflições. Aqui também sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Amados, infelizmente, o evangelismo, ou a grande comissão, como alguns chamam, ou a pregação, o alcance aos perdidos, é um mandamento quase totalmente esquecido na maioria das igrejas, entre aspas, evangélicas do mundo inteiro. De tal maneira que se um cristão normal, como eu, ou como outro irmão, sair na rua, pensa que a gente é super espiritual, um cristão já demais, porque a gente somente faz o que é lógico. Como um irmão pastor falou, vocês pensam que o Senhor Jesus Cristo foi publicamente morto nessa cruz do Calvário? Publicamente morreu nessa cruz do Calvário para nós não anunciar publicamente sua ressurreição e sua obra e seu evangelho? Que doideira! Que doideira! Amados, Deus me salvou no ano 2000, quando era um perdido pecador. Se não me engano, nunca ouvi pregação na rua. Somente falsos testemunhos de Jeová, falsos mormons, etc. E cadê os cristãos? Amados, este é um pecado condenatório. Este é um pecado de não anunciar a palavra de Deus, o evangelho. É um pecado que leva a cristãos ao inferno. Mateus 10, versículo 28. E isto eu quero falar com bastante temor, amor pelas suas almas, se são cristãos que estão assistindo, para meus filhos, para todos aqui, e para mim mesmo, que Jesus Cristo, quando veio como homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, e quando fez tudo o que fez, ele não simplesmente veio e disse: eu vou te salvar e você vai ficar confortável. Você não sofre aflições, não sofre. Você não faz questão de se esforçar, orar, ser cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus para anunciar o Evangelho a toda criatura. Não precisa. Só fica em casa, fica na igreja aí, esquentando o banco, ministério de dança, ministério de todo tipo de ministérios, mas não tem a pregação pública do Evangelho. Estou querendo dizer isso. Não estou falando, por exemplo, clarificando, que as irmãs tenham necessariamente esse chamado, obviamente, porque é só um vaso frágil, né? Tem outro tipo de maneira de evangelizar, pessoa a pessoa, mulher com mulher, etc. Mas um homem, um cristão, que diz amar a Deus, se não está fazendo a obra do evangelista, tem algo muito errado. Tem que se arrepender, voltar ao primeiro amor e anunciar. Ouça quem ouça. Por que digo isso? Quando o Senhor me salvou, 2000, de uma vida de pecado imunda, março de 2000, abril, batizei. Ninguém podia calar minha boca. Saía nas ruas sozinho. Cadê os cristãos da igreja brasileira lá em Miami, Estados Unidos? Não, ninguém queria sair. Nem o pastor, nem os irmãos, entre aspas. Eu me lembro, amado, saindo sozinho, chorando.
chorando porque dizia: onde estão os irmãos e irmãs que devemos pregar o Evangelho? Chorava sozinho, mas não estava sozinho. O Espírito de Deus estava derramado sobre mim, o amor de Deus, e podia sair na presença de Deus e pregar o Evangelho. Novo convertido, sem ninguém. E eu comecei a questionar por que as pessoas não evangelizavam, porque não tinham esse desejo de evangelizar. E eu compreendi logo de muitos anos que não eram convertidos. Porque uma das marcas de um verdadeiro cristão é que vai amar a Deus com todo o coração, alma e força. Segundo mandamento é semelhante ao primeiro, e amar a seu próximo como a si mesmo. Ou seja, não tem isso de que eu amo a Deus, e não abro minha boca para pregar o Evangelho de salvação, que pela palavra de Deus, que tem poder, pode salvar uma alma preciosa pela qual Jesus Cristo morreu, sofreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Não tem isso? Isso é ser traidor da cruz. Um militante da cruz, não. Um militante da cruz vai anunciar, vai fazer questão de se esforçar. Se tem temores ou medos, como eu, quando fui convertido, minha vida passada era uma vida absoluta de opressão diabólica e de muitos medos e temores, por isso usava drogas e bebida e tal. Mas quando Deus me salvou, eu criei nessa passagem: Deus não me deu espírito de medo, sino de poder, amor, de uma mente sã. Eu vou pregar o Evangelho. E acabou. Acabou. O Espírito de Deus quer que todos os seus filhos falem da palavra de Deus, preguem o Evangelho da salvação, façam obra evangelista. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Mas claramente, não diz pregar o Evangelho, diz fazer discípulos, ou ensinar, em algumas versões, claramente, portanto, ide, ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Qual é a condição para que Jesus Cristo esteja conosco? Ensinar, discipular, pregar o Evangelho a toda criatura que Ele tem mandado. Marcos 16, depois vou voltar a Mateus 10, Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, isto é sério. É uma labor de amor de todo cristão. Primeiro a cruz, a Jesus Cristo. Segundo o próximo. E é uma labor que se um cristão não faz de todo o coração, por essa ideologia evangélica, não, tudo bem, vocês são muito radicais, vocês só querem orar, vocês só querem pregar, vocês não assistem televisão, vocês não gostam do futebol, vocês não estão nem aí com a política. Não mesmo! Aquele que milita não se embaraça com os negócios da vida. 2 Timóteo, capítulo 2, acabamos de ler. Soldados da cruz, militantes da cruz. Hoje temos militantes de Bolsonaro, de Lula, Galocura, Raposa, Atlético, Cruzeiro, times de futebol. Hoje temos militantes de grupos terroristas no Médio Leste, né? Oriente, Leste. Temos militantes de liberdade para os afro-americanos dos Estados Unidos. Temos todo tipo de militâncias, terroristas, racistas. Temos tido no passado movimentos que as pessoas davam suas vidas pelos seus movimentos. Por exemplo, aquele de, como se chamava esse pregador batista americano que morreu? Aquele afro-americano. Martin Luther King. Martin Luther King, que era um ministro batista e defendia a raça afro-americana dos Estados Unidos. Morreu, mataram ele. Nelson Mandela, apartheid em África, Sudáfrica, morreu por defender isso. Gandhi, se não me engano, ele estava lá morrendo pelas suas ideias, pelas suas crenças, obviamente crenças mundanas, abaixo deste mundo.
Nós temos a glória do Evangelho em nossas mãos. Como diz 2 Coríntios 4, temos este tesouro em vaso de barro, nós. E que fazemos com esse Evangelho? Onde estão os soldados da cruz? Onde estão que defendem a glória, a fama, a reputação, renome do Santo Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário? Onde estão? Faço um chamado a todos vocês que estão assistindo a ser recrutados no exército, na militância da cruz. Porque senão, Mateus 10, 28, este é o contexto quando o Senhor Jesus Cristo está enviando os seus discípulos a pregarem, e fala, versículo 27, o que eu vos digo às escuras, falai a plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregar sobre os telhados. Pregação. Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, brilhante em seu conhecimento de palavras, quase tão igual como Shakespeare. Acho que tinha 25.000 palavras, uma mente brilhante, é pregador também. Um dia se levantou e, se não me engano, ele disse: cristãos, façam algo para ganhar almas para Cristo. As pessoas estão escondidas atrás dos pastores. Não, o pastor tem que ir. Não, o evangelista tem que ir. Na nossa igreja, graças a Deus, todos os irmãos são pregadores. Se não são pregadores, não fazem parte da igreja de Cristo. Não estou falando pregar ao ar livre, não. Estou falando fazer tarefa de evangelista, fazer discípulos, pregar, abrir tua boca, falar da palavra de Deus, falar do Evangelho de Cristo, da salvação, pecado, da santidade de Deus, falar do arrependimento, pregar o arrependimento, não dizer: oh, Deus te ama, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida, Deus te abençoe, vem para a minha igreja. Não, isso não é pregar. Pregar é pregar o Evangelho do arrependimento. Lucas 24. Será que investidos tem a palavra, né? Desculpe que estou bem cheio de fogo, é porque é muito indignante ter um rei tão glorioso, como cantamos, Rei da Glória. Desculpe, eu vou em muitas passagens, mas vem muitas passagens na minha mente. Salmos 24, este é o nosso Senhor. Quem é este Rei da Glória? Salmo 24, versículo 8. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Então a batalha que nós estamos envolvidos na batalha, na militância, sendo militante da cruz, soldado da cruz, pertence ao Senhor. Levantai as vossas cabeças, os portões também, levantai as vossas portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, será eu mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Senhor Jesus Cristo, Ele, se é Rei da Glória, se é o Senhor dos Exércitos, qualquer cristão, escutem bem, qualquer cristão que não tem desejo, que não ora, que não chora pelas almas, e que não abre sua boca nunca para falar do Evangelho, então está caído ou nunca foi convertido. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Está falando para seus discípulos. Está enviando eles a pregar. E está falando: Deus, se vocês não obedecem, temam aquele que pode matar e destruir sua alma e corpo no inferno. Hoje é muito fácil ser calvinista ou neocalvinista, entre aspas. Ou neopentecostal, entre aspas. Oh, gosto desse pregador. Eu gosto daquele pregador. Como Paulo Júnior, quando fomos um ano atrás, justo estes dias, 2 de novembro, estivemos o último dia que partimos para São Paulo, capital. Estivemos desde o dia 25 de outubro até o dia 2, tentando advertir ao irmão Paulo Júnior, que está caído, que se arrependa. Não nos escutou, mas nós saímos pregar nas ruas de Franca.
Temos até um vídeo no nosso canal de como nós pregamos o evangelho na cidade de Franca. Sabe o que falavam as pessoas? Ninguém prega nas ruas. Ninguém prega. Uau! Saí com meu filho, minha filha, minha esposa e eu 4. Pregamos nas ruas de Franca, no carro, nas praças, com nossa caixa de som. E as pessoas falavam, né? Ninguém prega nas ruas? Como que pode? A congregação de Paulo Júnior tem 600 pessoas? 600 muros que só vão escutar. Oh, obrigado. Deus me abençoe. Não sou neopentecostal, mas estou recebendo teologia. Doutrina para quê? Para ir para o inferno se não abre sua boca. Aqui o Senhor diz, irá para o inferno. Continua dizendo, versículo 31. Portanto, não temais, mais valeis 2 do que muitos pardais. A questão de evangelismo e de pregação, militância da cruz na forma de evangelismo, estou falando especificamente de evangelizar, pregar, levantar nossas vozes, ou para as mulheres, né? Pregar para as mulheres, amém? Glória a Deus. Involucra uma luta espiritual. Efésios 6. Nossa luta não é contra sangue, não é contra carne e sangue, sino contra todos os potestades principais e todo esse exército do diabo. Então, um cristão tem que jejuar, tem que orar, tem que batalhar e pregar o evangelho, porque esses são os comandos de nosso Senhor Jesus, da cruz de Cristo. Senão, com todos os bons costumes, tradições, ou que canto, ou que leio a Bíblia, ou que medito, que faço isto, da mesma maneira, segundo as palavras solenes desta comissão, a pessoa vai para o inferno. Terrível. E esses pregadores, pastores falsos que estão tendo uma, como se fala, babá, então, na guarderia, né? Na creche. Estão tendo uma creche de falsa igreja. Todo mundo aí indo aos domingos, quintas, orando, e nunca são capazes de abrir a boca. Eu chamo eles cristãos underground, em inglês. Cristãos encobertos, ou cristãos que estão debaixo da terra escondidos, como se fosse o tempo da perseguição. Vai ter tempo de perseguição, vai ter grande tribulação, vai ter como no primeiro ciclo e pior ainda na grande tribulação, quando nós já se pregamos na rua, podemos morrer. Aleluia, assim seja. Estão preparados para isso? Eu não posso aceitar. E como cristão que conhece seu Deus, eu fico, claro, tenho que ter paciência, obviamente, mas fico chocado, triste, quando as pessoas, em lugar de sair para as ruas, aplaudem, dizem, muito bom, eu vou orar por você. Como que pode? Essa tarefa é para todos. Se este país fosse cristão verdadeiro, nos cansaríamos de ver pregadores nas ruas todos os dias de nossa vida. Eu me cansei de ver evangélicos falsos nas ruas, com sua bandeira de Brasil, com sua camiseta de Brasil, gritando mito, mito, indo para as igrejas, mito, mito. E agora, não saiu mito. Agora, se Deus assim Ele quiser, vai levantar, ou já ganhou Lula, né? Para quê? Se Ele quiser, para julgar os falsos cristãos, para julgar os cristãos mudos, que não querem pregar o evangelho, se não querem gritar da política. Se isso está, amado, é tempo de se arrepender. Deus ainda vê o coração com compaixão para permitir um arrependimento de qualquer de nós. Eu, começando por mim, minha família, os irmãos, todos nós. Nós não fomos comprados com um sangue tão precioso, tão glorioso, do Filho de Deus, que sofreu tudo o que Ele sofreu, para nós estarmos calados. Não, Ele entrava no templo e alçava a sua voz. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. A mim me ensinaram na falsa igreja
anos atrás, que se te perguntarem, você é cristão? Sim, eu sou cristão, pronto, confessei. Isso me ensinaram. Não está falando disso. Não está falando ainda, e duvido até que as pessoas digam, eu sou cristão. Não, às vezes nem falam que são cristãos. Preferem nem falar. Por quê? Porque não tem nem testemunho. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. O que quer dizer negar? Dizer, você é cristão? Não. Não é isso. Qualquer que não pregar a Cristo, qualquer que deixar de falar de Jesus Cristo, será negado por Deus. Será negado por Deus. Como vocês entendem? Como vocês leem? Claro, é uma comissão, Jesus Cristo está alertando, tem que pregar, não temam aos homens, vão padecer perseguições, sofrimentos, mas não temais, por quê? Porque se calam de pregar a Jesus Cristo, não vão entrar para o céu. E continua dizendo, 34, não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Então, não, eu não falo, porque que vão pensar de mim? Oh, não vou falar porque vão ficar chateados. Não, porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão da sua própria casa. E o que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama filho mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz, ou seja, aquele que não é militante da cruz, e siga após de mim, não é digno de mim. O que encontrar sua vida, perderá. E o que perder sua vida por minha causa, encontrará. O que quer dizer isto, irmãos? Tem cristãos, entre aspas, que encontram suas vidas. Oh, estou tão feliz. Oh, Cristo me salvou. Para que nos salvou, irmãos? Para que Jesus Cristo nos salvou? Será que somente para dizermos, oh, tenho alegria, paz do fruto do Espírito? Não. Aqui está falando que vamos ter aflições, que da nossa própria casa vão nos talvez expulsar, mas ele diz, não pare de falar, toma a sua cruz, perde tua vida. Marcos 8, faz mais claro ainda, nos últimos versículos, e ele diz, versículo 34, 8:34. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém que quiser vir após de mim, aceita Jesus, batize e esquente o banco. Não! Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salva-la. Pessoas dizem, eu estou servindo na igreja, estou sendo escravo do pastor, limpando os bancos, limpando o chão, fazendo faxina. Não é que esteja errado isso, mas isso não é o principal ministério. Por último, nos reunimos em casa e os irmãos limpam todos juntos, e o teu pastor limpa e barra e passa o chão, e limpa o chão. Tem privilégios aqui. Não estou aqui ungido, ele não pode fazer isso. Não. O serviço a Deus deve ser principalmente anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. 1 Pedro 2, versículo 9. Diz, mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anunceis os louvores daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Anunciar, pregar, anunciar, testificar. Atos 1:8. E recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Serás minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Pregação do Evangelho. Pregação de Marcos 8. Porque aquele que quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa e do Evangelho salvará. Estão perdendo sua causa por Evangelho, por pregar, ganhar almas. Provérbios 11:30, quem ganha almas é sábio. A sabedoria de Cristo está em nós para ganhar almas. 36. Porquanto que lucro tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Que lucro tem hoje o evangélico brasileiro estar na rua, disputando, se sublevando, se rebelando à autoridade? Já ganhou Lula. Deus pôs ele, pronto. Deus põe reis, tira reis. Deus pôs Nabucodonosor. Deus pôs Pilatos. Deus pôs todos os reis. E vai continuar pondo. Até o último, até que o anticristo venha. 37. O que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração, esta hoje, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras. Vocês se envergonham das palavras de Jesus? Vocês têm medo de falar de Jesus? Também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Jesus Cristo vai cobrar vingança contra aqueles que não obedecem o Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, versículo 6. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais serão punidos com eterna destruição longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Que tremendo. Deus vai se vingar dos que não obedecem ao Evangelho, os que não têm problema de não ter coração para pregar as almas perdidas, para serem salvas. Provérbios 24, versículo 11 e 12. Advertências para todos aqueles que têm um cristianismo mútuo, um cristianismo sem amor, um cristianismo sem compaixão pelas almas perdidas. Provérbios 24, 11. Livra os que estão sendo levados à morte, e os que estão prestes a serem mortos, e a esses detém. Se dizes, é que não sabíamos. A maioria dos evangelhos, não sabíamos que tinha uma grande comissão. Não sabíamos que era condenação se não pregamos Cristo. Não sabíamos que essa comissão de Mateus 28, versículos 19 e 20 era para nós. Não sabíamos que tinha condições para nós. Deus ia estar conosco, Jesus Cristo, se nós fazemos discípulos, senão não vai estar conosco. Ninguém vê isso como uma condição. Mateus 28, 19 e 20. Tudo bem, vou fazer, mas se não faço tudo para não. Ele diz, e estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A pergunta é, Jesus está convosco? Estão fazendo discípulos, estão orando, chorando, estão se preocupando pelas almas perdidas? Continua dizendo, versículo 12, Provérbios 24, 12. Se dizes, é que não sabíamos. Aquele que pondera o coração não considerou. E aquele que guarda a tua alma não sabe disso. Não retribuirá cada homem de acordo com suas obras. E por isso que vem tanta mornidão, né? Tantas afãs, preocupações no mundo, como em Mateus 6. Por que vos preocupais? Que é a vez de comer, beber, vestir? Mas primeiramente buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus está preocupado pelo seu reino, pela sua justiça, pelo seu evangelho, para que os homens sejam salvos e glorifiquem o Rei de Reis, Senhor de Senhores. E os homens estão preocupados, não, tudo bem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se ocupar, mas não preocupar, não estar totalmente afligido, porque temos um propósito para estar com vidas. Amados, Deus não nos chamou para sermos salvos e vivermos as vidas. Quem ensina isso são os falsos profetas, os falsos pastores.
E agora está dando teologia calvinista, neocalvinista, ensinando semelhantes coisas. Venha escutar, enche teologia e não são capazes de pregar nas ruas. Como que pode? Terrível. Paulo, em Filipenses 1, olha o que diz. Olha o que diz. Versículo 12. Ele estava preso. E ele escreve desde a prisão e fala: mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança nas minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Tempos de perseguição, e hoje as pessoas não interessam em pregar. Por isso vocês veem o juízo de Deus, a ira de Deus contra semelhantes traidores da cruz. Totalmente militantes, diferente de ser militantes da cruz, totalmente diferentes. E continua dizendo, versículo 21, por exemplo: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Todo mundo sabe isso, está nas plaquinhas dos carros, nas igrejas, nas tapas das Bíblias. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Para eles, os falsos cristãos, os caídos, viver Cristo é isto: ir para a igreja, sair tomar um chá, depois vamos encontrar no shopping, vamos jogar futebol, vamos fazer isto, ou vamos à reunião disto, vamos à reunião da dança, vamos à reunião deste ministério. Mas nunca para pregar constantemente, diariamente o Evangelho de Cristo. Nunca. Paulo, o contexto é: viver é Cristo, morrer é ganho. Por quê? Porque perdeu sua vida. Fariseus, era um homem reputado na nação judia, fariseu de fariseus. Ele reputou toda a sua vida como esterco, literalmente, para ganhar a Cristo, por amor a Cristo, para viver ou morrer por Cristo. Mas se vivo na carne, este é o fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Todavia permanecer na carne é mais necessário a vós. Então Paulo está dizendo: cristãos, a razão única de estarmos nesta terra, neste mundo cheio de aflições, tribulações, perseguições, etc., não é para viver nossa melhor vida agora, não, porque nossa melhor vida agora não é aqui, é na glória, do lado de Jesus Cristo, do lado do Pai, na presença de Deus para sempre, no céu eterno, e depois na eternidade, quando todo o futuro se cumpra aqui, depois do milênio, estar eternamente com Cristo, com o Pai. Eu, sinceramente, não tenho outro motivo para que viver, senão para dar o nome de meu Cristo a ser conhecido e glorificado. De fato, eu já estou ficando com cabelos brancos. E o salmista diz isto em Salmo 71, versículo 18. Diz: agora também, quando estou velho e grisalho, ou seja, cabelos grisalhos, oh Deus, não me abandones. Para quê? Para viver confortavelmente? Não. Até que eu tenha mostrado, anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a cada um que viver. Salmo 96. Toda a Bíblia para falar. Não vou falar porque senão é um estudo muito grande. 96, versículo 3: declarai a sua glória entre os pagãos, suas maravilhas entre todos os povos. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça com que sua face brilhe sobre nós. Nós chamamos este o Salmo missionário. O que teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Louvem os povos o Deus, louvem os povos, etc.
Leia esse Salmo 67. Salmo 40. Versículo 9. Eu preguei a justiça na grande congregação. Es que não tenho refreado os meus lábios, ó Senhor, tu sabes. Salmo 51. Versículo 13. Depois de se arrepender, de que Deus restaurar a alma de Davi, ele diz, versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Os Tessalonicenses eram um exemplo de pregação que nós temos que observar e seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé e do trabalho do amor e da paciência da esperança. Viu? Tinha frutos, não eram esses cristãos mornos ou caídos ou falsos, porque acá diz que tinha obra da fé, trabalho do amor e paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição eram escolhidos de Deus, é de Deus. 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. E vós foste feitos nossos seguidores e nosso Senhor, recebendo a palavra em muita aflição. Eram perseguidos. Os tessalonicenses eram bravos e raivosos em contra do evangelho. Então esta igreja de Tessalonicenses era muito perseguida, com a alegria do Espírito Santo. 7. De maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia, porque por vós soou, glória a Deus, soou como uma trombeta, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Glória a Deus. Paulo não tinha necessidade, porque estes tessalonicenses perseguidos, aflitos, atribulados, tinham preenchimento do Espírito de Deus, amor, obra de vossa fé, trabalho do amor, paciência e esperança. Versículo 3, para pregar o evangelho. 9, porque eles mesmos anunciam de vós, de nós, que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amados, diz que todo convertido se converte em seus ídolos abomináveis, vida passada, vida em pecado. Para quê? Para estar confortáveis? Não, para servir, para pregar, para anunciar as gloriosas obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para estar parados. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou pensar? Orar, vigiar, ter comunhão entre os irmãos, edificar a igreja de Cristo, nos ajudar, exortar uns aos outros cada dia como igreja, nos congregar, participar da ceia do Senhor, entre nós nos ajudarmos, nos carregarmos para os outros e pregar o evangelho a toda criatura e esperar seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Continua em Filipenses capítulo 1 e fala assim, capítulo 1, no versículo 23, lembra que falei muitíssimo melhor. Por quê? Porque está no céu com Cristo, muitíssimo melhor, obviamente. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos para proveito vosso e alegria da fé. Então, o que está dizendo? É necessário, tenho que pregar, por se de alguma maneira sejam salvos algum, como em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele fala claramente, porque embora eu anuncie o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade colocada sobre mim, sim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque se eu faço de boa vontade, eu tenho recompensa, mas se contra a minha vontade, uma incumbência do evangelho me é confiada. Glória a Deus.
E depois, versículo 22, aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse por todos os meios salvar alguns. Aleluia. Essa é a nossa missão, essa é a nossa militância. Ou somos militantes para o céu, ou somos não militantes para o inferno. Soldados do diabo, longe de nós. 26. Onde diz? Não, estava... sim. Para que o vosso regocijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. 27, isto é importantíssimo. Outro dia estava pregando sobre a união cristã, parte 1, parte 2, está no canal. União cristã, parte 1, parte 2. Primeiro eu estava falando da desunião, e como na parte 2 temos que nos unir para estarmos na batalha do Senhor, porque o Senhor é nosso Rei, e nós somos soldados, militantes da cruz. 27, que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. O que quer dizer? Eu não vou ter irmãos de igreja que não estejam aí para evangelizar. Não, na nossa igreja todos são evangelistas. Ou são evangelistas, ou não são cristãos, pronto, acabou. Ou estão caídos, precisam ser chamados ao arrependimento, precisam ser ajudados, talvez tenham um problema, precisam se arrepender para pregar o Evangelho. Não tem outra razão, amados, pela qual nós devamos estar nesta terra e nós já desfrutar da glória eterna com nosso Deus, a não ser militar pela cruz, pregar o Evangelho, fazer discípulos, olhar a glória de Deus e construir os muros de Jerusalém, a igreja no mundo inteiro, chamando a toda essa igreja de hoje, adúltera e perversa, ao arrependimento, como se fôssemos profetas já da tribulação, como se fôssemos pregadores da justiça, para anunciar a vinda de Jesus. Diz: ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Estamos combatendo, estamos nos entregando às falsas doutrinas, heresias, e digo, não tem tanta importância, eu não tenho outro lugar que onde congregar. Não tem outro lugar que congregar. Nesse lugar, o pastor fala heresias e ninguém prega o Evangelho. Mas eu tenho um lugar, tenho que estar lá. Não importa, eu tiro o bom, não, isso é apostasia e certa condenação. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente que batalhar pela fé que uma vez foi entre os santos. Ou somos militantes da cruz, ou batalhamos em amor, obviamente, em longanimidade, em paciência, pela cruz, pelo Evangelho, pelo reino de Deus, ou nós não somos de Cristo, e nós não vamos para o céu. Amados, isto é muito sério. 28. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação e êxito de Deus. Então, tem adversários da cruz, aqueles que somente, segundo Filipenses 3, versículo, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo-vos chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Por que se sabe que são inimigos da cruz de Cristo? Cujo fim é a destruição, porque se sabe cujo Deus é seu ventre, e cuja glória é sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas, que só estão interessados pelas coisas mundanas, pelas coisas que convêm a seus desejos mundanos, política, futebol, moda, desejos, conveniências,
mas não a glória de Cristo. Mas nós, se somos cristãos verdadeiros, estamos na milícia, no exército de Deus, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Senhor Jesus Cristo. Essa é a cidadania daquele que tem a Cristo e não se aterroriza pelos adversários, porque para eles, ou seja, esses adversários que só pensam em coisas humanas, que nunca estão preocupados por pregar o Evangelho, que quer dizer que não ama todo o coração, a mente e força, que não ama o próximo como eles mesmos, por inferno, não me interessa. É indício de perdição. Semelhantes pessoas estão indo para o inferno, ninguém avisa, ninguém adverte, mas tomara que este vídeo, para aquele que esteja nessa condição de perdição, se arrependa, seja salvo, ou seja restaurado e comece a fazer ou ser um militante da cruz. Podemos ajudar, queremos ajudar. No passado, eu tive uma escola de evangelismo, quando estava no Peru, muita gente ia, aprendia a evangelizar, não estava certa a doutrina, mas pelo menos muita gente interessava pela pregação. Pode vir. Saímos juntos a pregar? Pode vir, vamos juntos, oramos juntos, pregamos juntos. Você aprende, continua. O que aconteceu? O que Deus diz. Mas para vós, para aqueles que são fiéis, e salvação é isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, bênção, 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 bênção. Não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Ou seja, aquele que crê, em poucas palavras, que se diz um militante da cruz, que se diz que tem a fé de Jesus Cristo, que diz que ama Jesus Cristo e é um cristão, se não está disposto a sofrer por Cristo, que pode sofrer? Vai pegar uma espada e vai te cortar a cabeça. Ou vai pegar um revólver e vai te matar para pregar o Evangelho. Se é assim, glória a Deus. Os apóstolos morreram todos assim, à exceção de João. Morreram mortes e mártires terríveis. De fato, Estevão foi o primeiro mártir. E essa palavra mártir vem da palavra grega martur e significa somente testemunho. Sede meus testemunhas, sejam meus mártires. Vou aí, Atos, capítulo 1, versículo 8. Simples. Você quer ser um cristão, este é o chamado. Você quer estar cheio do Espírito Santo de Deus, este é o teu chamado. Meu chamado. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas. Essa palavra quer dizer, em grego é mártir, e essa palavra é mártir, ou seja, é uma pessoa que vai morrer pelo Evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, na última parte da terra. Você quer ver como morreu o primeiro mártir que é registrado no livro de Atos? Atos 6, versículo 57, os judeus iam matar, Atos 7, versículo 57, a Estevão, que era um homem que estava cheio do Espírito Santo e de fé, segundo capítulo 6 de Atos, versículo 5, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e essa foi a morte desse abençoado de Deus, esse testemunho, esse mártir. 57 diz, então eles gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, ou seja, contra Estevão. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram Estevão, que invocava a Deus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo isto, adormeceu, ou seja, morreu. E esse homem era cheio do Espírito Santo de fé. Capítulo 6, versículo 15. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, ou seja, em Estevão, viram a sua face como a face de um anjo, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Amados,
Muitos querem o poder, mas não querem o poder para pregar. Muitos querem o poder para ser pastores de púlpito, com paletó e gravata, e com todo esse carpete vermelho, e com todos esses ventiladores, e bancos bonitinhos, e toda essa infraestrutura absurda de despesa, em lugar de dar para os pobres, em lugar de gastar isso para pregar o evangelho nas ruas. E estes homens, literalmente, eram pobres. Estes homens eram desprezados. Estes homens, segundo 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz de ele mesmo: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados, nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor, para que assim também a vida de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. E continua dizendo, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, os anjos e os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora temos fome e sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundície do mundo, e somos escória de todas as coisas desde esse dia. Testemunho, currículo, né? Você fala? Currículo de um apóstolo. É assim nosso currículo? Estamos dispostos a levar essas marcas do Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, Filipenses 1:30. Sofrer por Ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim e agora ouvis estar em mim. Esse mesmo conflito, essa mesma glória de levar o Evangelho, de sofrer perseguições, aflições, de estarmos cheios do Espírito Santo. De fato, amados, Deus não vai preencher o Espírito Santo a ninguém, a não ser que já esteja crucificado com Cristo. Se glorie somente na cruz de Cristo e o mundo esteja crucificado a Ele e Ele para o mundo. Galatas 6:14, Galatas 2:20. Deus é santo e seu Espírito Santo nos leva a obedecer sua santidade, sua glória, seus propósitos na terra. Qual é? Santificar um povo por meio do sangue de Cristo, comprar um povo por meio do sangue de Cristo, que um povo louve, glorifique, ame Ele com todo o seu coração, alma e força, que ame os perdidos, que ame os inimigos, que ore por aqueles que o perseguem. Temos um exemplo disto em Atos 4, quando apressaram aos discípulos. Eles quiseram calar eles, né? Atos 4, versículo 18. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem e ensinassem em nome de Jesus. Nós temos liberdade agora, podemos falar em nome de Jesus, graças a Deus. Podem xingar, podem nos insultar, mas ninguém pode nos proibir. Ainda, graças a Deus, somos livres. 19. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram-lhes: julgai vós, se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, ou seja, obedecer a vocês antes que a Deus. Então, eles ameaçaram. 22, 23 diz: e soltos eles, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhes disseram.
E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que pela boca do Teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque verdadeiramente eles se juntaram contra o Teu santo Filho Jesus, que Tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que Tua mão e Teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a Teus servos que falem com toda a ousadia da Tua palavra. Estende a Tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do Teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado, ou seja, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo. E que faziam? Pulavam, falavam coisas estranhas, estavam em transe ou não, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia, ou seja, com coragem, com valentia. Por que então nós vemos a falsa igreja, eu digo, ou a igreja caída, fazendo todo o contrário? Deus diz: prega o evangelho, Lucas 24, obviamente, os que já falei, Lucas 24 fala claramente, ao final, 47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E es que eu venho sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se cumpriu em Atos 2. Porque então as pessoas que dizem ser cristãs não pregam, têm medo de pregar, não fazem questão de orar, chorar pelas almas perdidas. Nunca você vê quase nas ruas pregando pessoas. Por quê? Porque estão cheias as igrejas de pessoas que somente vão e voltam. Vão e voltam para casa. A resposta ou a pergunta para todos seria: são verdadeiros discípulos? São verdadeiros convertidos? Tem o Espírito Santo de Deus com poder que vai te permitir, como diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Porque as pessoas dizem ter o Espírito Santo e não podem pregar o Evangelho? Porque não sentem o desejo de comunicar a maior bênção que Deus pode dar aos homens, que as pessoas se apartem dos seus pecados, que sejam salvos e que conheçam ao Senhor Jesus Cristo em poder e glória. Isto é triste, amados. É triste. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Vemos em Mateus 25 as virgens tolas e as virgens sábias. E vemos claramente que as 10 ficam dormidas. Versículo 5: e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Todas. As sábias, que diz, as prudentes, e as insensatas todas. 6: e à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Amados, estas foram reprovadas por Cristo, e as prudentes foram levadas. Mas o que aconteceu
teve que ter um grito. Eis que o noivo vem, sai no encontro. Quem faz esse grito? Senão o cristão verdadeiro que ama seu Senhor, que está esperando por seu Senhor, que quer advertir a todas: levante-se, o noivo vem. Ezequiel 3. Já falamos em Provérbios 24, versículo 11 e 12, que aquele que não adverte, que aquele que não anuncia, Deus vai cobrar deles. Mas aqui, muito mais claramente, em Ezequiel capítulo 3, diz claramente: versículo 18, 17: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso: tu certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para divertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares o perverso e ele não se afastar da sua perversidade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Novamente, quando um homem justo se afastar da sua justiça e cometer iniquidade, e o puser na pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Porque tu não avisaste, ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu requerirei da tua mão. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado e tu livraste a tua alma. O ministério do atalaia. O ministério do atalaia que adverte, que soa, né? A trombeta. Por isso um cristão é como o que diz em Isaías 58, versículo 1: clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como um trompete, e mostra ao meu povo a transgressão dele, e a casa de Jacó os pecados. Temos que pregar agora e ainda mais, para advertir a igreja corrupta, desviada, que está em prostituição, em seus sangues, que está compactuada com o mundo, com o futebol, com a política, com todas as coisas mundanas, a falsa igreja do Brasil, ou a caída igreja do Brasil, para que se afaste dos seus pecados. Não sejam como a Bíblia fala, aqueles cachorros mudos. Isaías 56, 10. Olha que diz, esse tipo de sentinela, um atalaia traidor, um atalaia que deveria estar advertindo, soando a trombeta, advertindo a todos, como o amigo do noivo, o noivo vem, ou como João Bautista, ou como os profetas, como nós mesmos, advertimos pelas ruas. Seus sentinelas, Isaías 56, 10, seus sentinelas são cegos, eles não dão conta de nada. Eles são todos cachorros mudos, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Terrível. Cachorros mudos. Cristãos mudos. Como que pode? Pedro, debaixo da ameaça dos judeus, convém mais obedecer a Deus antes que os homens. Estou disposto a morrer por isso. E Ezequiel, amados, não somente o ministério do Antigo Testamento. Em Atos capítulo 20, vemos o mesmo no apóstolo Paulo, que é um exemplo a seguir, segundo 1 Coríntios 11:1. Sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo em 1 Coríntios 11:1. Temos que imitar os caminhos de Paulo. Atos 20, versículo 20. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei publicamente, e de casa em casa,
testificando tanto os judeus como também os gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Nós, como cristãos, não podemos pregar: oh, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida, vem para a igreja. Isso não é pregar, isso é um engano. Pregar é pregar. Escuta, Deus é santo, você pecou e Cristo morreu por você, para você ser salvo dos seus pecados. Se arrepende, crê no Evangelho, crê no sacrifício de Cristo, arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Obviamente, não somente isso, sino todo o conselho de Deus. Vamos ver que é todo o conselho de Deus. E é que agora estou indo para Jerusalém por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me justifique da cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Ou seja, ele estava a enfrentar que? Morte, perseguição, etc. 24. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha própria vida para mim mesmo, para concluir com alegria minha carreira. Como diz em 2 Timóteo 4, 7. Combati a boa batalha, acabei a carreira, guardei a fé. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vós que passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. 26. Portanto, eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens. Ezequiel 3. Antigo Testamento, Novo Testamento, para nós. Todos nós cristãos, que dizemos ser cristãos, que queremos ser militantes, ou somos militantes, ou estamos indo para o céu, devemos tomar isto solenemente, porque senão o sangue deles vai ser cobrado de nós no juízo. Porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. O que estava dizendo Paulo? Ele não estava pregando: Deus te abençoe, não, tudo bem, vai para a igreja. Não, ele pregava assim. Atos 24, versículo 25. Pregou para Félix, o governador de Cesareia. Ele fala assim, Atos 24, 25. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu. A pregação de Paulo não é uma pregação: vai na igreja, tudo bem, não. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens. O terror do Senhor, conhecemos esse terror? Conhecemos que vamos ser julgados se pregamos ou não pregamos? Se pregamos arrependimento e fé em Jesus? Se pregamos todo o conselho de Deus? Se advertimos aos homens que vão perecer se não se arrependem, Lucas 13. Se nós somos fiéis com as almas daqueles que poderiam ser livrados da morte pela pregação nossa, e Deus vai cobrar de nós e vai nos julgar por isto, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, seja bom ou ruim. Conhecendo, portanto, o Senhor, o temor do Senhor, persuadimos os homens. Temos uma responsabilidade diante de Deus. Jeremias 48, versículo 10. Pregar, amados, é fazer juízo. Todas essas denominações que são abominações evangélicas, que dizem: não, ninguém pode julgar. Amados, vocês não sabem que pregar é julgar o mundo. Pregar é chamar o pecado como pecado e ao pecador como pecador. João julgou, pregou a Herodes, e Herodes matou ele. Por quê? Porque julgou Herodes.
O Senhor Jesus Cristo foi morto, por quê? Porque julgou a religião judaica. E foi morto porque julgou e pregou o Evangelho. Todos os profetas julgavam, pregavam o arrependimento. Alguns não, alguns já juízo, como Jonas, né? E alguns outros, destruição, não tem mais. Mas os pregadores da palavra de Deus somos aqueles que julgam o mundo com justiça. Em uma parte, até o Senhor Jesus Cristo, no juízo mesmo, Ele vai julgar o mundo com justiça. Atos 17, versículo 30 e 31, já está estabelecido esse dia em que Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado, entronizado, Rei da Glória, vai julgar a todos com justiça. E nós, em certa maneira, julgamos também, como pregamos o Evangelho da justiça de Deus, pregamos que os homens se arrependam a Cristo, pregamos que os homens busquem o reino de Deus e a sua justiça, pregamos o arrependimento e a fé, o sangue de Jesus, a cruz do Calvário e a fé em Jesus Cristo como única maneira que os homens podem ser salvos. Estamos julgando. Eu não posso dizer que estou pregando e não estou julgando, porque eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está em bebedice. Eu não vou chegar para ele e falar: Deus te ama, tudo bem, não tenho problema com a tua bebedice, eu te respeito. Ninguém julga. Não! Que abominação! Eu tenho que dizer: meu amado, eu te amo, eu quero que você seja salvo. Mas a Bíblia diz que os beberrões não entrarão no reino do céu. Por favor, se arrepende, deixa a tua bebida. Eu já vi homens deixarem suas garrafas. E as abominações, essas tradições evangélicas dizem: não julguem, você não pode julgar. Todo pregador é aquele que julga o pecado dos homens. E vai julgar, ferir, como Pedro. Não julgues, Pedro. Tu não podes julgar, Pedro. Vamos ver o que disse Pedro. Atos 2, versículo 36. Pedro estava julgando aos judeus e estava falando assim, pregando, cheio do Espírito de Deus. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus foi o Senhor Cristo. Ou não julgues, Pedro. Não julgues. Tu estás dizendo que nós somos assassinos? Sim. Vós crucificastes, Deus o fez Jesus Cristo, Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens irmãos, que faremos? Então disse-lhes: arrependam-se e sejam batizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Julgou e a espada do Espírito entrou nos seus corações. E a espada mais cortante que 2 gumes entrou, feriu, discerniu os pensamentos e intenções do coração, e aí mesmo eles caíram em convicção do Espírito Santo de Deus, que convence o pecado, justiça e juízo, e eles foram salvos. Glória a Deus. Isso é pregação. Pregar todo o conselho de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a corrupção do homem, a absoluta impossibilidade que o homem se salve somente por uma simples aceitação. Aceito a Jesus. Isso aceitar, ninguém salva assim, a não ser que realmente dentro do coração Deus tenha gerado um arrependimento verdadeiro e ele pensa que está aceitando, não está aceitando nada. Deus está aceitando ele, porque se Deus não aceita, não é salvo. Efésios 1:6, para a glória, louvor da glória da sua graça, pela qual nós fomos aceitos, nós pecadores, sujos, podres pecadores, somos aceitos no Filho de Deus, pela graça de Deus. Por graça sois salvos por meio da fé. Isto é, nós, dom de Deus, não por obras para ninguém se gloriar. Deus, Ele está enviando-nos, amados, se são cristãos,
Se são militantes da cruz e querem ir para o céu, se querem confessar a Deus, e ele vai confessar Ele, a Cristo, vai confessar diante do Pai, está nos céus. Se verdadeiramente temem aquele que pode destruir sua alma e seu corpo no inferno, vocês vão pregar o Evangelho verdadeiro. Não aceita Jesus? Repete esta oração depois de mim, condenando milhões de pessoas ao inferno. Por isso que a igreja brasileira está assim. Não vemos pregadores na rua, por quê? Porque eles supostamente aceitaram somente a Jesus. Não teve uma verdadeira conversão, não morreram as suas vidas, não estão crucificados com Cristo, não estão livres do pecado e, claro, não tem poder para pregar o Evangelho verdadeiro. Por quê? Porque eles mesmos estivessem se condenando. Amados, é urgente o chamado, todos os que estão assistindo este vídeo, se não estão pregando já, assim, biblicamente, se tem muitos versículos bíblicos, poderia citar muitos mais, mas a batalha é do Senhor, e Ele é aquele que está mandando a cada um de nós, como soldados, não embaraçarmos com os negócios da vida. Não quer dizer que nós vamos deixar de trabalhar, que nós vamos deixar de viver, não, mas em tudo o que façamos, glorifiquemos a Deus, preguemos esse verdadeiro Evangelho, sejamos soldados da cruz, e quando tenha um momento que a igreja saia a pregar como igreja, todos saímos a pregar. Todos saímos a pregar. Isso é uma obrigação. E como dizer, eu sou salvo, oh glória a Deus, eu sou salvo, me perdoou Deus, e todo mundo vai para o inferno. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não podemos pensar como igreja mundana, falsa, terrenal, perversa e adúltera, como a igreja do Brasil, do mundo inteiro, dando louvores a candidatos políticos. E agora vamos evangelizar, amados, irmãos, vamos evangelizar na rua? Oh, não posso hoje, porque isso não é bem para mim, não é para pastor evangelista. Mas você saiu ontem na manifestação para Bolsonaro? Ah, sim, mas nós temos que reclamar nossos direitos. Bolsonaro, nem ninguém morreu por nós. Só Jesus Cristo. E Ele nos salvou para sermos militantes da cruz, soldados da cruz, combatendo unanimemente juntos pela fé do Evangelho. Amando. Isto se trata de amor, é questão de amor. Sem amor não temos nada. Sem amor pelas almas não temos nada. Jesus Cristo morreu por nós. Paulo disse em 2 Timóteo, olha para vocês verem o coração de Paulo em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 10. Acho que vou parar por aí. Que oração? Quantas horas? Acho que eu posso parar aí, né? Acho que já. Depois podem perguntar mais coisas por mensagem. A gente quer ajudar vocês. Nós não queremos que ninguém seja condenado, ninguém seja omisso. Imagina, a mim, estavam me acusando por não apoiar a manifestação. Me chamaram de covarde e omisso, porque não queriam apoiar Bolsonaro nas ruas. Como que pode? E eu falei para esta pessoa, é muito triste, amado. Como você, que se diz cristão, você diz cristão? Irmão, você é triste, você está me acusando de covarde. Por não sair na manifestação e estar em jugo igual aos incrédulos. Como que pode? 2 Coríntios 6, 14 ao 18. 2 Timóteo 2, versículo 10. O coração de Paulo. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Viu? Todo sofre por amor a Cristo, para que os eleitos alcancem a salvação. Esta é uma palavra fiel. Isto é certo. Que se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Glória a Deus. Filipenses 1, 21.
Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se sofrermos, os bem-aventurados são aqueles que sofrem, que padecem perseguição por causa da justiça. Leiam as bem-aventuranças. Todo é o caráter cristão básico. Como o cristão tem que seguir a Cristo. Também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos negará. Ou seja, não. As pessoas dizem, não, Deus é tão fiel, que se não negarmos, Ele ainda é misericordioso, vai nos perdoar. Não. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se não crermos, ou seja, se não somos militantes da cruz, é porque somos incrédulos, não cremos no poder de Deus, não cremos na comissão de Deus, não cremos no que Deus já escreveu em sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e um mandamento certo para todo cristão. Se não cremos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O que quer dizer Jeová, ou Deus, que vem a palavra de Elohim, El Amam, Deus fiel. Ele não pode negar seu caráter. Se um cristão vira incrédulo e não quer obedecer a Deus, Deus permanece fiel. Ele vai se vingar de todo aquele incrédulo. Ele vai castigar a todo aquele que não obedece ao Evangelho de Cristo. Ele é fiel. Aqui não está dizendo, se não cremos, não interessa, Deus é tão bom e fiel que Ele vai me levar para o céu. Não, não quer dizer isso. Isso é um engano, isso é uma heresia que já escutei algumas vezes. Não quer dizer isso. Deus é fiel, Ele somente vai levar aqueles que creem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Assim que, amados, preparemos-nos. Este é ainda um convite para pertencer à milícia de Cristo, ou ao exército de Cristo, ao exército da cruz, e sermos militantes da cruz, nos ajudarmos com esta comissão. É difícil porque você não vê outros cristãos anunciando nas suas cidades, porque você não vê exemplos, porque você não vê homens e mulheres saindo nas ruas, pregando com ousadia, com amor, repreendendo o reino das trevas e o pecado, mas juntos, como diz em Filipenses 1:27, juntos, unânimes, combatendo pela fé do Evangelho. Assim que, amados, oremos, clamemos, choremos, nos arrependamos, todos, de alguma maneira, maior ou menor, temos que nos arrepender e fazer esta obra com todo amor, com todo o poder de Deus, sermos verdadeiros militantes da cruz. Sim, tá bom, sim. Minha esposa me deu uma sugestão, né? Que quando eu falei dos calvinistas, que não pregam para nada, e pessoas que não pregam para nada, obrigado por isso, muito importante. Não tem um papel, por isso. Em Apocalipse 2:4, fala da igreja de Éfeso, que tinha tudo. Efésios, igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 1, fala da igreja de Éfeso, capítulo 2, fala que suas obras, seu trabalho, paciência, muitas coisas boas. 3, vou ler, eu conheço tuas obras e o teu trabalho, versículo 2, e tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. E tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Obviamente, essas obras pareceriam ser de uma pessoa, uma igreja que está bem, mas Jesus fala, todavia eu tenho algo contra ti, ou seja, são inimigos de Cristo agora. Cristãos que viraram inimigos de Cristo, como diz Tiago 4:4, amigos do mundo, inimigos de Deus, porque deixaste o teu primeiro amor. E diz, lembra-te, portanto, de onde caíste, e arrepende-te e faça as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Aqui está falando de uma igreja que parecia ser boa em obras, mas deixou
o amor e deixou a fé, porque se você deixou o amor, deixa a fé, segundo Gálatas 5:6, a fé que obra pelo amor. Então, se qualquer pessoa, seja calvinista, neopentecostal, está anunciando e pregando o evangelho sem ter o primeiro amor, de nada serve. Não adianta, tem que se arrepender, senão Jesus também vai reprovar. Bom, essa é uma aclaração, mas já tenho falado claramente que aquele que prega deve pregar assim, por amor, primeiro a Deus, amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Isso quer dizer estar no primeiro amor, amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força, quer dizer estar no primeiro amor e amar a teu próximo como a ti mesmo. Se as pessoas não têm esse coração, não adianta pregar, falar, fazer tudo, como por exemplo, os testemunhas falsos de Jeová. Estão nas esquinas, não têm amor, porque não têm Cristo, porque são uma seita herética, igual que os mormons, igual que todas essas seitas que saem, Universal também, que saem, não têm amor, porque não têm a santidade de Deus. Tá? Essa é a aclaração. Assim que, amados, sejamos sinceros com Deus. Se hoje, até hoje, não temos obedecido a voz de Deus tão claramente como está escrito aqui, pois é tempo de nos arrepender, é tempo de chorar, dobrar joelho, clamar pelo sangue de Cristo para nos arrependermos. Se nós somos salvos, se não são salvos, sejam salvos, se arrependam, deixem sua vida de pecado, de idolatria e conversem ao único Deus verdadeiro para servir Ele por meio do sacrifício de Cristo, crendo no sacrifício, no sangue de Cristo, que sofreu e morreu por nós para nos perdoar. A única maneira é olhando a Jesus, autor e consumador da fé. A única maneira é sermos salvos. Se não são convertidos, se são convertidos, estão desviados, deixaram o primeiro amor, estão mortos, tem que se arrepender. E uma maneira de saber se um cristão está morno é claramente não se interessa pela glória de Deus. Não se interessa pelo avanço do reino de Deus na terra, não se interessa pelo avanço de igrejas bíblicas na terra, não se interessa pela salvação dos perdidos, somente eu. E isso leva as pessoas ao inferno. Deus abençoe. Vamos orar então, amados. Oh, Pai amado, obrigado, Senhor, por este estudo. Senhor, Tu sabes, Pai, que tenho pregado com todo o meu coração. Senhor, não permita, Senhor, que minhas falhas atrapalhem ou diminuam a mensagem, Senhor, ou Tua palavra que foi lida. Não permitas, Pai, que minhas falhas e limitações, Senhor, tirem, Senhor, Tua palavra, a clareza, a claridade de Tua palavra, Senhor, que nos manda a sermos militantes da cruz, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a todos aqueles que se entregaram, Senhor, às cobiças, paixões, as associações e manifestações, ou todo tipo de associações, Senhor, declarando, Senhor, ou publicando outras coisas, Senhor, ainda sendo cristãos. Salva, Senhor, dá restauração às suas almas, e a todo aquele que estiver perdido também, Senhor. Que nós possamos nos julgar, Senhor, pela Tua palavra, não pelo que nós pensamos, não pelo que nós cremos ou sentimos, mas pela Tua palavra, Senhor. Sabermos, Senhor, se estamos bem contigo, estamos preparados como Paulo, Senhor, que já ao ponto de morrer, em 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8, dizia: eu combati a boa batalha, eu corri a carreira e eu guardei a fé, Senhor. E possamos, Senhor, receber a coroa da justiça. Pai, aqueles que amamos Tua vinda, Senhor, Tua volta, Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, deste mundo perdido. Tem misericórdia da Tua igreja caída, da igreja falsa. Também converte, Senhor, a muitos. E a todos aqueles que estão ouvindo agora, Senhor, ainda pela gravação, pela internet, pelo YouTube, que possas dar convicção, Senhor, e salvação, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.